A Bíblia revela um dos maiores conflitos da fé humana: o silêncio de Deus. Não é a dúvida, não é a perseguição, não é a dor menos, mas a sensação de orar e não ouvir resposta. Muitos imaginam que Deus fala sempre de forma imediata, clara e visível. Porém, as Escrituras mostram exatamente o contrário. Em muitos momentos decisivos da história, Deus permaneceu em silêncio. O primeiro grande registro desse silêncio aparece no livro de Jó. Em Bíblia, no livro de Jó, capítulo 30, versículo 20, está escrito: "Clamo a ti, porém não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim." Jó não era um homem incrédulo, não era rebelde, não era pecador oculto. Ele era descrito em Jó, capítulo 1, versículo 1, como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ainda assim, quando perdeu tudo menos bens, filhos, saúde e dignidade, Deus permaneceu em silêncio por longos capítulos. Esse silêncio não era ausência, era propósito. O silêncio de Deus é frequentemente interpretado como abandono, mas nas Escrituras ele aparece como um tempo de formação. Em Salmos capítulo 22, versículo 2, Davi declara: "Deus meu, clamo de dia, e não respondes, também de noite, porém não tenho sossego." Esse mesmo salmo, séculos depois, seria citado por Jesus na cruz. Em Mateus capítulo 27, versículo 46. Deus meu, por que me desamparaste?" Isso mostra que até o próprio Filho de Deus experimentou o silêncio do Pai. Esse é um ponto crucial da teologia bíblica. O silêncio de Deus não é sinal de rejeição, mas frequentemente de preparação para um propósito maior. Abraão viveu anos de silêncio entre a promessa e o cumprimento. Em Gênesis capítulo 12, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas somente em Gênesis capítulo 21, décadas depois, a promessa se cumpriu com o nascimento de Isaac. Entre esses capítulos existem anos onde não há registros de novas falas divinas. Foi um período de espera silenciosa. José também experimentou esse silêncio. Em Gênesis capítulo 37, ele recebe sonhos proféticos, mas depois é vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Durante anos, não há nenhum registro de Deus falando novamente com ele. O silêncio durou até que, em Gênesis capítulo 41, Deus o levanta para governar o Egito. Esse padrão se repete na história bíblica. Promessa, silêncio, prova, cumprimento. Há ainda um período conhecido como os 400 anos de silêncio. Entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o início do Novo Testamento, não há registros de profetas ou revelações divinas. Foram 4 séculos sem profecias, sem novas escrituras, sem voz divina registrada. Para o povo de Israel, parecia que Deus havia parado de agir, mas foi justamente nesse silêncio que Deus preparava o cenário histórico para o nascimento de Cristo. O silêncio terminou quando, em Lucas capítulo 2, versículo 10, o anjo declarou: "Não temais, porque vos trago novas de grande alegria." O maior milagre da história veio depois do maior período de silêncio. Isso revela uma verdade espiritual profunda. Deus trabalha intensamente quando parece estar quieto. Em Isaías capítulo 64, versículo 4 está escrito: "Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera." Observe, Deus trabalha para quem espera, não para quem exige pressa. O silêncio de Deus também serve para revelar o coração humano. Quando Deus não responde imediatamente, a fé é purificada. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Moisés explica que Deus conduziu Israel pelo deserto para provar o que estava no coração do povo. O silêncio expõe motivações. Muitos buscam a Deus apenas pelas respostas, não pelo relacionamento. Outro exemplo marcante é o de Maria e Marta em João capítulo 11. Quando Lázaro adoeceu, elas enviaram mensagem a Jesus, mas o texto diz claramente no versículo 6 que, ao receber a notícia, Jesus permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele deliberadamente esperou. Para elas, parecia silêncio e demora, mas essa demora tinha um propósito maior: a ressurreição de Lázaro e a revelação do poder de Cristo. Isso ensina que Deus não responde apenas para resolver problemas. Ele responde para revelar sua glória. O silêncio também ensina dependência. Em Lamentações capítulo 3, versículo 26, está escrito: "Bom é ter esperança
e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O silêncio não é um vazio, é um espaço onde a confiança é construída. Há ainda outra dimensão. Deus às vezes silencia porque já falou. Muitas pessoas buscam novas respostas enquanto ignoram instruções já dadas. Em Salmos capítulo 119, versículo 105 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia é a principal forma de Deus falar hoje. O silêncio divino muitas vezes ocorre porque o ser humano não obedeceu ao que já foi revelado. O silêncio também prepara para mudanças de nível espiritual. Antes de cada grande intervenção divina, há períodos de aparente inatividade. Antes do dilúvio, houve anos de silêncio. Antes do Êxodo, Israel ficou 400 anos no Egito. Antes do ministério público de Jesus, houve 30 anos de anonimato. Isso revela um padrão. Deus não age na pressa humana, mas no tempo perfeito. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, está escrito: há tempo de estar calado e tempo de falar. Se existe um tempo para o ser humano silenciar, também existe um tempo em que Deus escolhe silenciar. Mas há uma promessa: o silêncio não é permanente. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, está escrito: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O silêncio de Deus não é um não. Muitas vezes é apenas um. Ainda não. Quando Deus silencia, Ele está trabalhando em 3 áreas ao mesmo tempo, preparando a pessoa, ajustando as circunstâncias e alinhando o tempo. Jó só compreendeu isso no final. Em Jó capítulo 42, versículo 5, ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O silêncio transformou sua fé superficial em um relacionamento profundo. O silêncio de Deus não é ausência de amor. É frequentemente a forma mais profunda de cuidado, porque evita respostas prematuras que poderiam destruir planos maiores. Por isso, o maior erro espiritual é interpretar silêncio como abandono. A Bíblia mostra que Deus nunca abandona seus filhos. Em Isaías capítulo 49, versículo 15 está escrito: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Ainda que se esquecesse, eu nunca me esquecerei de ti. O silêncio não significa que Deus não ouve. Significa que Ele está respondendo de maneiras invisíveis. E essa é a prova mais elevada da fé: continuar confiando quando não há sinais, respostas ou evidências. Hebreus capítulo 11, versículo 1 define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Confiar quando Deus fala é fácil. Confiar quando Ele se cala é maturidade espiritual. O silêncio de Deus não é o fim da história. Frequentemente é o capítulo que antecede o maior milagre. E talvez hoje você esteja exatamente nesse capítulo, orando, esperando, sem respostas aparentes. A Bíblia ensina que esse não é um lugar de derrota, mas de preparação. Porque quando Deus finalmente fala, após um período de silêncio, sua resposta nunca é pequena. Ela é transformadora, definitiva e impossível de ser ignorada. Se este ensinamento trouxe entendimento para sua vida, escreva nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. E inscreva-se no canal Sabedoria Bíblica, porque aqui você não recebe mensagens rasas, mas verdades profundas das Escrituras que fortalecem sua fé para os momentos em que Deus fala. E também para quando Ele se cala